Meu nome é Jane Berwanger, eu sou advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul e de outras instituições de ensino superior. O tema do curso é benefícios rurais. Os benefícios rurais, eles recebem um tratamento diferenciado pela nossa legislação, razão pela qual optamos por elaborar um curso voltado a este tema. O tema da aula de hoje, a última aula, será os benefícios especificamente. Nós tratamos aqui de diversos temas relativos aos benefícios rurais e hoje vamos finalizar falando de todos os benefícios a que os segurados rurais têm direito. Estão conosco aqui o Edson, a Adriana e o Valmer. Aos que queiram enviar alguma pergunta, alguma dúvida, nós pedimos que envie e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identificando o tema e o professor para que possa, então, ser direcionada a questão àquele professor específico da matéria. Na aula passada, nós tratamos da comprovação da atividade rural, dos documentos e procedimentos utilizados pelo INSS e também pela jurisprudência admitidos para a comprovação dos períodos de atividade rural, tanto dos segurados especiais quanto dos empregados e dos diaristas. Na aula de hoje, então, nós vamos falar dos benefícios e por quais períodos e quais situações precisa ser comprovado e também dos critérios específicos. O benefício mais importante é o da aposentadoria por idade, porque é um benefício definitivo, já que os segurados especiais não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, ela está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 201, inciso 1, na medida em que a idade avançada é um dos eventos cobertos pela Previdência Social, junto com doença, invalidez e morte. O parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição especificou o direito à aposentadoria por idade aos 65 anos de idade para o homem e 60 anos para a mulher, mas reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais, tanto os que trabalham em regime de economia familiar, como os demais, e incluindo ainda expressamente o garimpeiro e o pescador artesanal. O garimpeiro, embora não seja mais segurado especial desde a emenda constitucional número 20, mas ainda assim ele tem, desde que trabalha em regime de economia familiar, ele tem a prerrogativa de se aposentar com 5 anos mais cedo em relação aos trabalhadores urbanos. A aposentadoria por idade, inicialmente eu quero colocar alguns tópicos que se aplicam para os segurados de um modo geral. Bem, o critério para, por exemplo, um trabalhador urbano se aposentar por idade é ter completado a mulher 60 anos de idade e o homem 65. Mas esse não é o único critério. Além disso, ele precisa comprovar 180 contribuições mensais. Isso agora, desde 2011. Quando a Lei 8.213, lá em 91, entrou em vigor, ela continha uma tabela que começava exigindo 60 contribuições mensais, foi aumentando para 66, 72, até que em 2011 o tempo de carência, o número mínimo de contribuições exigida é de 180, igualando a regra de transição com a regra geral. É fundamental falar disso porque essa tabela também se aplicava e se aplica aos trabalhadores rurais. Então, por exemplo, alguém que em 1991 já tinha completado a idade, ele precisava apenas comprovar 60 meses de atividade rural e não 180 meses de atividade rural. Sempre quando a gente fala na aposentadoria por idade, os critérios para verificação se a pessoa atingiu os critérios ou não para o benefício, os requisitos, eu posso verificar tanto na data em que ela completou a idade, no caso eu teria um direito adquirido, por exemplo, alguém que em 1991 já tinha idade e já tinha 60 meses de atividade rural, já tinha direito adquirido ao benefício. Essa pessoa poderia vir a exercer esse direito a qualquer tempo, inclusive hoje, passados 20 e poucos anos. Mas também, caso a pessoa, por exemplo, tivesse a idade, mas não tinha os 60 meses de atividade rural e viesse a atingir isso no ano seguinte, é neste ano que eu posso considerar, então,
em que ela atingiu os requisitos. Ou seja, eu tenho estas duas possibilidades, na data em que completa a idade ou na data de entrada do requerimento. A regra para os trabalhadores é que se exija 180 contribuições mensais. Quando eu falo de segurados especiais, de atividade rural, até 31 de dezembro de 2010, eu falo em período equivalente à carência. Mas o que significa isso? Significa dizer o seguinte, em vez de 180 contribuições mensais, são 180 meses de atividade rural. Da mesma forma, no auxílio-doença, em vez de 12 contribuições mensais, eu falo em 12 meses de atividade rural. No salário-maternidade, em vez de 10 contribuições mensais, 10 meses de atividade rural. Bem, como desde o começo deste curso eu venho falando, a Lei 11.718 promoveu algumas modificações. E a partir de, então, 2008, e mais concretamente a partir de 2011, as regras que eu aplico aos trabalhadores rurais não são as mesmas para empregados, para diaristas e para segurados especiais. A lei criou regras diferentes para cada um, mantendo ainda algumas regras de transição. Bem, permanece a mesma regra para todos os trabalhadores rurais, aqueles que nós já vimos, repetindo, o empregado, diarista, avulso, que poderia existir, embora de fato não tenha, e o segurado especial. Todos os trabalhadores rurais têm direito à aposentadoria por idade com idade reduzida, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Mas a partir dali começa a ter algumas diferenças. Até 31 de dezembro de 2010, todos estes trabalhadores rurais podiam pedir o benefício apenas comprovando a atividade rural, não se exigindo deles prova de contribuição, ou mesmo nem se exigindo contribuição mensal. Bem, então há um marco temporal que é 31 de dezembro de 2010. Até ali, aplicava-se a mesma regra para empregados, diaristas e segurados especiais. A partir dali, aplicam-se 3 regras diferentes. Então, é isso que nós vamos ver agora, quais são as regras para cada um dos segurados. Vejam que o empregado rural, e eu falava já desde a segunda aula, o empregado rural em nada hoje se diferencia, ou quase nada se diferencia do empregado urbano. No que se refere à contribuição, não diferencia nada. Ele tem que contribuir da mesma forma que contribui o empregado urbano, com as mesmas alíquotas de contribuição, da mesma forma, é o empregador que desconta e recolhe, as obrigações trabalhistas são muito semelhantes, então aplicam-se a ele as regras de um modo geral. Significa dizer que se eu tinha um empregado rural que começou a contribuir em novembro de 91, por que novembro de 91? Embora a lei seja de julho, pelo princípio da noventena, ou seja, de que a lei, as contribuições só podem ser exigidas 90 dias depois da publicação da lei, ele começou a contribuir apenas em novembro de 91. Então, o empregado começou a contribuir em novembro de 91. Em novembro de 2006, ele já teria fechado as 180 contribuições mensais. Ele já teria cumprido a carência. Lembrando que carência é número mínimo de contribuições mensais para ter direito a uma aposentadoria por idade. Só que, considerando a sazonalidade, a informalidade e, enfim, dos trabalhadores rurais, a legislação optou, à época, em 2006, por prorrogar este prazo. Primeiro fez uma prorrogação para 2008 e depois para 2010. Então, até 2010, este empregado rural precisa apenas provar a atividade, até 31 de dezembro de 2010. A partir de 2011, cria-se uma regra um pouco complexa e que, às vezes, há uma dificuldade de entender como funciona. A partir de janeiro de 2011, embora até 2010 ele possa apenas provar a atividade, a partir de 2011 ele precisa comprovar meses de emprego. Não é contribuições. Por quê? Porque se eu falasse contribuições, eu colocaria ele na responsabilidade pelo recolhimento ou ele arcaria com o ônus do não recolhimento das contribuições. Pois bem,
Então, se ele tem que comprovar meses de emprego, quantos meses de emprego? Os 12? Não, aí se cria uma nova regra de transição. Vejam que se troca uma regra de transição por outra regra de transição. O que diz esta nova regra de transição? Diz o seguinte: de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, o empregado precisa comprovar meses de emprego. Mas a cada mês de emprego, ele multiplica por 3, limitado a 12 no ano. Bom, vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. Se ele trabalhou um mês, vai contar 3 meses de emprego. Se ele trabalhou 2 meses, vai contar 6. Se ele trabalhou 3, vai contar 9. Se ele trabalhou 4, vai contar 12. Se ele trabalhou 5, vai continuar contando 12. Não vai contar 15. Por quê? Porque é limitado a 12 meses no ano. Esse limite decorre da própria Constituição Federal, que lá no artigo 40, parágrafo 10, proíbe a contagem de tempo fictício. Ou seja, eu não posso contar um tempo que não existiu. Afinal, eu não tenho um ano de 15 meses, então eu não posso contar 15 meses, eu só posso contar 12. Então, digamos que o empregado tenha, em janeiro de 2011, ele tivesse 57 anos de idade. Ele ainda não tinha direito. O período até 31 de dezembro de 2010, ele prova atividade. O ano de 2011, ele precisa ter pelo menos 4 contribuições, o ano de 2012, pelo menos 4, o ano de 2013, pelo menos 4, para o final de 2013, quando ele completa os 60 anos de idade, ele tenha o total de 180. Pois bem, e se ele não tiver? Bom, aí ele vai para o ano de 2014, para o ano de 2015, até fechar o tempo que ele precisa dos 180. Esse 180, somando o período de atividade até 31 de dezembro de 2010 e os meses de emprego a partir de 2011. Esse mesmo raciocínio, a partir de 2016, de 2016 a 2020, se aplica o mesmo raciocínio, só que em vez de contar, de multiplicar por 3, eu posso apenas multiplicar por 2. Então, para que ele conte o ano cheio, ele teria que ter pelo menos 6 meses de emprego. Se ele tem 6 meses, ele pode contar 12 meses de emprego. Multiplica por 2. Essa contagem de carência diferenciada, ela só se aplica ao empregado rural. Ela não se aplica ao diarista, nem ao segurado especial. Bem, para os diaristas, a lei diz o seguinte: ora, até 31 de dezembro de 2010, ele precisa apenas provar a atividade. A partir de janeiro de 2011, ele precisa comprovar contribuição. Bom, eu falei várias vezes que quando o empregado, na situação do empregado, quem desconta e recolhe a contribuição é o empregador. No caso do diarista, não tem ninguém que tem que descontar e recolher. Ele mesmo tem que efetuar o recolhimento. Por isso, exige-se a prova da contribuição. Então, a partir de janeiro de 2011, o INSS vem exigindo contribuições para que ele possa ter direito ao benefício. Mas ainda usando uma regra de transição que permitia que até 31 de dezembro de 2010 ele somasse período de atividade. Então, por exemplo, se alguém completou 60 anos de idade, um homem em 2011, em fevereiro de 2011, por exemplo, ele tinha período de atividade rural até dezembro, ele contribuiu o mês de janeiro, em fevereiro ele vai ter direito ao benefício. Ele não precisaria contribuir todo o período lá atrás, apenas a partir da vigência da nova lei. Mas aqui faço uma ressalva, que já fiz outras vezes, dizendo que esse diarista é enquadrado pela jurisprudência como segurado especial. Bom, se ele é enquadrado, se ele é equiparado ao segurado especial, aplica-se a ele toda a comprovação da atividade rural que nós falamos na aula anterior, em que o segurado precisa apenas